Ok, agora que nós sabemos que existem dois tipos de planejamento, vamos entender um pouquinho como eu faço esse planejamento acontecer na prática. Você pode observar na tela, eu selecionei 4 etapas, que são as etapas que eu considero as mais importantes quando eu penso em transformar a minha ideia no que eu chamo de oportunidade de negócio. Primeira etapa é a etapa da ideia, que nós temos discutido desde o início. Como é que eu gero ideias, como é que eu tenho ideias e como que eu seleciono ideias. Bom, supondo que você tem várias ideias, você, os seus sócios, as pessoas que estão com você nessa jornada, tem várias ideias, eu tenho que selecionar a melhor ou as melhores para poder tomar decisão. A gente identificou que no ramo de turismo, no segmento de turismo, a parte de passagens aéreas e hotelaria já estava super bem atendida por esse tipo de tecnologia, mas esses pequenos e médios empreendimentos que são esse terceiro segmento do turismo, inclusive maior do que locação de carros, por exemplo, não tinha nada de tecnologia, porque normalmente são empresas um pouco menores, sem tanta estrutura. Então a gente pegou aquela ideia de sistemas de reserva que já estava super bem implementada no segmento de hotelaria e repensamos ela para esse segmento de experiências. O que a gente tem utilizado muito nos últimos anos, isso no mundo todo, é uma representação visual da ideia dentro de uma estrutura de negócio que nós chamamos de modelo de negócio. Essa representação visual acabou sendo muito conhecida e hoje a maioria dos empreendedores utiliza porque é muito simples, muito rápida, muito fácil de usar, que é o modelo Canvas. Basicamente o Canvas está falando o seguinte: como essa minha ideia pode se transformar num negócio? Como eu vou fazer dinheiro? O que eu preciso em termos de investimento para colocar esse negócio em prática? Quais são os recursos necessários? Quem vai ser meu parceiro? Qual é o meu modelo de negócio? Esse é o resumo. Como eu vou transformar esse meu projeto num projeto interessante e com ele ganhar dinheiro. Mas o Canvas, por mais interessante que seja, ele não é tão completo. E o fato de não ser completo é justamente por trazer essa informação visual, mas não entra em detalhes quando a gente fala de números, por exemplo. O Canvas é muito útil quando você vai fazer um projeto, que, por exemplo, do app. Você não está tão preocupado em quanto vai gastar naquele momento inicial, mas sim quais são os elementos-chave que eu não posso esquecer antes de colocar meu app no ar para as pessoas começarem a utilizar. Então, ele é muito útil para as startups de tecnologia, principalmente por ser fácil, ser rápido, por você ter várias versões do Canvas que podem ser discutidas num único dia, por exemplo, com a tua equipe ou outras pessoas, e a partir dali você tomar decisões. Isso é uma coisa que a gente leva com muito cuidado, Porque o que acontece? Quando você desenvolve uma determinada tecnologia ou comercializa uma determinada tecnologia, aquela tecnologia ela participa de uma determinada onda que precisa ser surfada dentro de um determinado período, porque com certeza rapidamente você vai ter concorrentes, outras empresas que vão disputar o mercado contigo. Mas vamos supor que você está fazendo um Canvas de um projeto mais tradicional. O que seria um projeto mais tradicional e que a maioria faz isso? Por exemplo, uma casa de café. Ah, mas a minha casa de café é inovadora, tão tradicional assim. Que seja. Mas o que eu chamo de tradicional? É um negócio que eu preciso identificar ponto, eu preciso identificar quanto de recurso logo de início eu vou investir em termos de reforma, maquinário, quantos funcionários. Quando eu começo a levantar essas informações, eu começo a ter algo mais estruturado em termos de potencial de gasto e receita. Então o que a gente sugere é o seguinte: tive a ideia da minha casa de café, faço o Canvas da minha casa de café, por mais inovador ou diferente que seja, para a minha região, para a minha cidade, para o meu bairro, para a minha localização. E a partir desse Canvas, a gente sugere que você faça uma pesquisa primária. O que é pesquisa primária? Nos livros você pode depois ter esse tipo de ensinamento ou aprendizado de uma maneira mais densa, que é fazer uma pesquisa primária, que em marketing ou na análise de mercado é algo muito simples, na verdade, para o empreendedor. É você identificar potenciais compradores ou clientes para aquele seu projeto. Você vai visitar pessoas em outras localidades que consomem café, que gostam de café, por que eles consomem, quantos estão dispostos a gastar, quantos já gastam. Você vai estruturar essa pesquisa e vai levantar dentro de um espaço amostral uma quantidade de pessoas para entender se aquela tua ideia realmente tem um potencial naquela região. Isso é simples de fazer. Quem tem que fazer é você, não é nenhuma consultoria, não é nenhum consultor, é o próprio empreendedor. Por quê? Porque ali você vai sentir na prática se aquilo que você está pensando começa a ter
começa a ter pessoas realmente interessadas em adquirir o que você vai ofertar. E você vai perceber que os dados são impressionantes. Ou eles vão ser muito positivos e vão te avisar, olha, vai em frente, vale a pena. Ou eles vão te falar, opa, repense alguma coisa, volte para o Canvas, repense alguma coisa do seu modelo de negócio, faça uma nova versão, eventualmente faça um complemento da pesquisa, e aí você fala o seguinte, agora vou para frente? Estou com tudo na mão, estou com tudo pronto, é só colocar a casa de café em prática? Não. Aí entra o plano de negócios. O plano de negócios, eu diria, seria uma fotografia da futura casa de café que você está montando. Ali você vai estar falando de investimento, de marketing, de estratégia, está falando de recursos humanos, está falando de tecnologia, né, de inovação, do que você está trazendo de diferente para essa sua casa de café, e fecha toda essa história numa equação financeira que vai falar para você o seguinte, olha, você precisa de tanto de investimento, esse investimento vai retornar em tanto tempo, você vai ter um potencial de lucro de tanto. Ou seja, tudo isso na teoria, com base em dados mais concretos, mais sólidos, que você foi levantando a partir da sua ideia, que foi um brainstorm que você fez, a partir das várias versões do Canvas, a partir da pesquisa primária, e aí você chegou no plano de negócios, tudo ainda teórico. Porém, com esse dado teórico bem estruturado, você tem muito mais condição de tomar a decisão de seguir em frente ou desistir. Eu diria, essa é uma das partes mais importantes para quem vai empreender. Então, se eu tenho um projeto, entre aspas, mais tradicional, mesmo tendo muita coisa inovadora, essa é uma sequência que vale a pena você se dedicar para fazer, para você realmente conhecer a fundo o potencial de retorno do seu negócio. Se você não conhece termos de negócio, não conhece de finanças, de estratégia, de marketing, etc., obviamente você vai buscar mais informação. Não só aqui nessa apresentação, nesse curso, você pode fazer isso através de leitura de livros, outros cursos, e eventualmente sim, buscar assessoria de pessoas que entendem disso, consultores. Mas não se esqueça de você adquirir um conhecimento mínimo necessário para tomar suas próprias decisões. Vou trazer um outro exemplo. Por exemplo, um estacionamento na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, como a maioria de vocês conhece, é uma cidade de grande porte, que tem muitos espaços, e quando você tenta alugar um carro, você vai ter uma competitividade considerável e não é um preço, digamos, tão barato assim quando a pessoa está buscando, enquanto consumidor, parar seu carro, pagar por uma hora de estacionamento, etc. Ou seja, tem oportunidades. Porém, que tipo de oportunidade eu tenho para estacionar em São Paulo? Estou falando agora para criar um estacionamento. A gente está falando de ponto, está falando de estrutura, está falando de várias características que a gente pode discutir. Eu trouxe aqui um exemplo que você está vendo na tela, de um brainstorm discutido numa turma do MBA da USP, de alunos meus. Eles estavam exatamente analisando essa oportunidade de negócio. Aí trouxeram vários exemplos. A partir do brainstorm, vieram com uma ideia conceitual inicial, estruturar o seu Canvas. O estacionamento vertical convencional. Pensar o seguinte, vamos ter um prédio naquela área que é pequena, e esse prédio pode já existir, ser alugado, por exemplo, ou eu vou construir, tudo isso tem que ser analisado se vale a pena esse tipo de investimento. Esse prédio vai ter várias vagas, e a quantidade de vagas e a rotatividade é que me vai falar o potencial de ganhar dinheiro dentro de uma região que eu escolher como uma região com potencial de giro interessante para estacionamento em São Paulo. Eles perceberam que o estacionamento convencional teria pouquíssimo diferencial. E falaram o seguinte, vamos evoluir para um estacionamento um pouco diferente. Aí vieram com uma nova versão do Canvas. Pensar no estacionamento em pallets, que já é uma coisa diferente, que já se usa muito lá fora, em outros países. E no Brasil já tem também. Porém, estacionamento em pallets, como é que eu vou fazer um em cima do outro, etc. Quer dizer, tecnologicamente parece ser um pouco mais complexo, mas tem uma oportunidade, eu posso otimizar o espaço e tudo mais. Chegaram à conclusão, depois de mais uma versão do seu Canvas, que vocês podem ver aí na tela, que valia a pena evoluir para outra ideia. Aí foram para algo ainda mais inovador, estacionamento vertical automatizado. Você chega, coloca o seu carro, aperta o botão, ele vai colocar o teu carro automaticamente na determinada vaga e fala, olha, com um determinado voucher, teu carro está na vaga A32. Como você vê hoje, por exemplo, num shopping, quando para, sabe onde está, porém, ao invés de você estacionar, o próprio processo tecnológico vai levar o teu carro até aquele local. Já existem vários negócios parecidos em outras regiões do mundo. No Brasil, isso é ainda muito, muito incipiente. A questão é, vale a pena, não vale a pena? Quanto eu vou investir? Quem tem essa tecnologia? De onde eu vou trazer? Vou desenvolver? Aí começo a discutir. Saí da fase da ideia, fui para o Canvas, eu vou então para
Pesquisa primária. Lembram, essa é a terceira etapa. Na pesquisa primária eu identifico se as pessoas veem diferencial nisso. Eventualmente as pessoas podem falar para você, olha, eu quero estacionar meu carro e pagar o menor preço possível e ter segurança e ter facilidade para pegar o carro quando eu tiver que ir embora. Basicamente é isso que as pessoas querem. Muitas delas não estão preocupadas se vai ter manobrista, se não vai ter manobrista, se é algo tecnológico ou não. Então, é isso que você tem que identificar. Realmente há uma oportunidade aqui. Cheguei à conclusão, há uma oportunidade? Aí eu faço um plano de negócios. Por quê? É um investimento considerável. Eu tenho que saber quanto custa essa tecnologia. Se eu não tenho prédio, eu vou levantar um prédio. Se eu vou alugar, qual é o custo total disso? Qual o potencial de giro desse estacionamento? Quanto eu vou cobrar? Quanto que a concorrência cobra na região? E a partir daí eu vou tomar minhas decisões se eu coloco em prática ou não. Como é um projeto hipotético, o pessoal do MBA chegou à sua conclusão, mas eu deixo para vocês essa curiosidade, para vocês interessados no projeto ou não, levarem à frente um plano de negócios mais detalhado. O desafio que eu vejo assim, essencial, né, no início de toda startup, dependendo da fase em que ela esteja, é identificar uma oportunidade que realmente resolva um problema de mercado e que alguém esteja disposto a pagar por isso, né? Eu acho que essa é a validação mais básica em termos de tese, produto, empresa e por aí vai, né? Depois disso é que a gente vai montando as peças, desde time, né, desde investidor e por aí, parceiros, entre outros elementos que compõem a companhia. Mas assim, eu costumo brincar até na FishX que uma das coisas que o CEO faz são três, né? Ele vende. Ele tem que vender, né, a empresa para clientes, ele tem que vender a empresa para investidores e ele tem que vender a empresa para colaboradores, né, que acreditem no propósito para poder entrar junto com a gente para jogar junto, né, esse jogo. Então, após esse exemplo, esses dois exemplos, né, da casa de café e do estacionamento, o que a gente precisa entender quando a gente está montando um negócio, de novo, quando eu falei no início, os dois tipos extremos de planejamento que na tela agora eu estou apresentando para vocês. Um deles é o plano tradicional, ou seja, quando eu tenho esse plano de negócios completo, e o outro é o plano efeitual, quando eu não estou necessariamente olhando onde eu vou chegar em termos de receita, o quanto eu vou fazer de dinheiro, mas o quanto eu estou disposto a gastar. É um pouco mais de orçamento do que a viabilidade financeira do negócio. São os dois extremos e que vocês depois podem levantar mais informação nos livros para entender como estruturar cada um deles.